Bom dia a todos, estamos começando uma live, mais uma live de Zilvete Advogados, agora com câmera. Eu estava aqui desligada a câmera. Bom dia novamente, um prazer estar falando com vocês hoje. Nós temos um tema bem bacana que a gente gosta de trabalhar, é um tema que já tivemos a oportunidade de tratar em algumas oportunidades, mas não sob essa perspectiva, né? Então, a gente tem um roteiro que a gente vai trabalhar aqui hoje com a Marcela e o Renato, né? O Renato já estreou a semana passada, agora já não é mais novidade para ele a live, está mais tranquilo. Então, a gente vai ter um prazer de debater as questões de investimento nas startups. E aqui, como já faço tradicionalmente todas as quintas-feiras, eu vou passar a palavra para a doutora Marcela, que vai nos dizer como vamos seguir esse debate. Marcela, um bom dia para você. Seja bem-vinda. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, Renato. E bom dia a todos os ouvintes. É um prazer participar de mais esse evento. E hoje a gente volta no tema das startups. Já falamos sobre alguns aspectos, mas hoje o nosso foco é justamente falar sobre os investimentos nessas empresas e alguns pontos que a gente observa aí na nossa rotina que geram algumas dúvidas. Então, a gente vai falar um pouquinho da definição das startups, o que é uma startup, como que ela pode ser definida, que empresas que podem ser consideradas startups. Vamos falar um pouquinho das suas fases e também vamos abordar algumas modalidades de investimento, que são as que a gente observa mais presentes, aí, as que têm gerado mais dúvidas, que é o investimento anjo, o chamado equity crowdfunding e o venture capital, né? São esses três investimentos que a gente vai abordar. Então, a gente vai falar um pouquinho do perfil desse investidor, quais são os riscos dele perante a atividade da startup, que modalidade de investimento o que se busca, como que é feito, né? Quais são os aspectos jurídicos desses investimentos. Então, hoje esse é o nosso intuito, a gente vai trabalhar um pouquinho esses pontos que geram algumas dúvidas. Muitas vezes o investidor ele não sabe se ele vai ser um investidor, se ele vai ter características de sócio, se ele vai participar ativamente da gestão da empresa, se somente vai investir e aguardar e eventual retorno. Então, a gente vai falar um pouquinho desses três investimentos, como que eles são feitos e esses aspectos jurídicos que a gente observa que causam um pouco de insegurança quando o investidor resolve se aventurar nesse negócio. Então, vamos começar aí com a ideia de crowdfunding, né? O crowdfunding tem esse nome bonito, mas é uma passação de chapéu, né? Então, a gente pega o chapéu e vai passando para ver quem se anima a contribuir com a nossa aventura. Quando eu falo aventura, pode ser desde uma viagem para Machu Picchu até um mestrado fora do país, um doutorado, uma pesquisa acadêmica, um negócio cultural, um negócio privado. O crowdfunding justamente tem essa característica de informalidade, principalmente nos negócios via internet. Por outro lado, também a gente chama de crowdfunding os investimentos chamados coletivos, sobre uma perspectiva de retorno, né? E aqui eu queria saber se isso é para vocês aí, vocês do direito privado, você aí, Marcela, você, Renato, se isso é a mesma coisa, se do ponto de vista fiscal muda, como é que é esse negócio de crowdfunding hoje nos startups? Bom, a gente tem o crowdfunding convencional, que é exatamente isso que o senhor descreveu, que é no termo popular seria a famosa vaquinha, né? São pessoas que investem aí, que doam uma parte do seu dinheiro para um propósito. Esse crowdfunding tradicional, ele tem uma característica que é a de antecipar aí uma venda de um produto. Diferente do equity crowdfunding, que é o que vem para as startups, que ele tem um viés de investimento, né? Então, esse equity crowdfunding, ele é feito de forma semelhante, ele é feito via plataforma eletrônica, ele atrai um perfil
interessante de consumidor, de investidor, que é aquele que não quer investir uma grande quantia, né? Então são investimentos mais acessíveis, né? Geralmente a gente fala de um investimento de 3, 5, 10 mil reais, mas e isso é feito através de um mútuo conversível, né? Então ele ganha, ele investe esse dinheiro e ele tem ali na frente a possibilidade de converter esse empréstimo em participação societária. Então é interessante, a diferença é justamente essa. O crowdfunding convencional ele não vem buscando aí uma participação societária, ele não vem, ele é uma contribuição para um projeto e às vezes tem como contrapartida o envio de um brinde, de um produto, isso é comum ver, mas ele não tem esse viés de investimento diferente do equity crowdfunding, que você ainda não só pode reaver, né, seu investimento lá de acordo com a evolução da empresa, mas também se tornar conseguir uma participação, né, no quadro societário da mesma. Então, aí que vem a questão, né? Isso que eu queria entender do Renato, se dentro dessa chamado equity crowdfunding, eu posso dizer, então, que aí enquanto vaquinha, enquanto eu estou colocando o dinheiro na vaquinha, eu já tenho uma remuneração do lucro da empresa investida, ou eu tenho uma remuneração apenas como o ganho prometido, contratado entre eu e o investido ou a empresa investida? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Mais um prazer participar aqui com o Fernando e a Marcela dessa live, tratar desse assunto bastante interessante, né? O crowdfunding, né? Eu vejo que a gente precisa separar as partes que estão envolvidas, né? Nós temos aí 3 partes, basicamente. O investidor, a empresa que vai receber o investimento e a plataforma que vai prestar o serviço ali, que vai fazer o papel de intermediário, no caso do equity crowdfunding, né? Esse investidor, como a Marcela bem acentuou, ele faz uma espécie de contrato de mútuo que futuramente pode ser conversível em participação na empresa, né? Sendo uma pessoa jurídica, né, a gente vai ter que analisar se existe a incidência do IOF nesse contrato de mútuo, né? E, obviamente, que haverá tributação no imposto de renda sobre os ganhos auferidos. Aqui, a plataforma que faz essa prestação de serviço, também é possível da gente avaliar aí a incidência do ISS, né? Porque ela acaba prestando um serviço. Então, a gente teria que segregar aí todos esses partícipes do crowdfunding, entender direitinho, tem que entender direitinho a atuação de cada um, né? E aí, a partir daí, a gente avaliar os impactos econômicos e tributários de cada um desses tipos de atuação. Então, você trocou num ponto importante aí, Renato. A plataforma, porque eu vejo aqui, quando eu procuro na internet esse tipo de investimento, eu vejo várias plataformas oferecendo investimentos do tipo crowdfunding ou que tais, né? E esses investimentos prometem remuneração, mas, segundo consta nessas plataformas, o serviço que eles praticam é apenas de veículo. Eles não consideram sequer a hipótese de eles estarem prestando um serviço de intermediação de negócio, porque eles aproximam as pessoas. Ao aproximar as pessoas, como está na moda, né? Todo mundo fala em marketplace, né? Eles não estariam, senão, franqueando gratuitamente o uso dessa plataforma para que o investidor acessasse a determinados investimentos
e contratasse com os investidos aquilo que for mais interessante. Mas aí vem a questão da preferida da doutora Marcela, que é: e se der errado? Com quem que eu brigo? E se não remunerar o que foi prometido? Com quem que eu brigo? E se não me prestar contas? Com quem que eu brigo? Como funciona esta questão? Como funciona esta discussão? É uma relação de consumo? É uma relação entre partes, ou seja, cada um aperta para o seu lado? Como é que funciona isso aí, Marcela? Como é que você está vendo isso? Bom, o primeiro ponto é que não é uma relação de consumo, né? Não tem as características de uma relação de consumo, é uma relação entre as partes sem esse viés. E, de fato, essa plataforma, ela é a forma como esse investimento ele é ofertado ao investidor. Ela é a forma como as empresas, as startups têm de ofertar essa rodada de investimentos aos interessados. Então, ela não... o que a gente percebe desse trabalho é que a plataforma ela não faz, de fato, uma intermediação, ela é o veículo para que aquilo ocorra, né? Então, a plataforma ela não se vale da sua publicidade, diferente dos marketplaces, né? Da sua tradição, da sua confiança no mercado, não empresta a sua imagem para as startups e quem busca esse investimento, eles não buscam a plataforma, eles buscam justamente a oportunidade de negócio, que é investir numa empresa crescente e possivelmente lucrar com, né, o que esperam lucrar com isso, ou até, por que não, ter aí no futuro uma participação societária. Então, de fato, essa plataforma ela pode ser vista aí como uma intermediadora por ser necessária, né, por ser o veículo necessário, mas ela não pode ser considerada uma intermediadora para fins de responsabilização. O negócio é entre empresa e investidor, né? Diferente de outros tipos de investimento, a gente tem uma relação, percebe uma relação direta. Então, a partir do momento em que eu invisto, né, que eu entro, que eu coloco lá meu dinheiro num equity crowdfunding, eu crio uma relação direta com os administradores da startup, que me prestam diretamente contas, que fazem reuniões diretamente com o consumidor, sendo que a plataforma é só forma de você efetivar esse negócio. Ela não participa do futuro dessa operação, vamos dizer assim. E só fazendo um complemento aí, né, ao que a Marcela está dizendo, e enfatizando e também dando mais força para essa interpretação acerca da atuação da plataforma, existe aí o compromisso dela em 5 dias depois do encerramento da oferta, devolver o dinheiro aí aos investidores na hipótese de não ser atingido o mínimo previsto para a captação, né? Então, ela fala, olha, temos essa rodada, estamos prevendo captar X. Não captamos esse X, depois de 5 dias ela devolve o dinheiro. Captamos esse X, ela direciona para o investimento. E acho que isso acaba corroborando, né, Marcela, o que você acabou de dizer. Exatamente, o crowdfunding ele tem essa característica de ser tudo ou nada, né? Então, a empresa ela fala, eu preciso de 5 milhões, ou ela vai conseguir esses 5 milhões, ou ela não vai conseguir nada, né? Tanto o equity quanto o tradicional, eles têm essa característica. Então, realmente, fica a cargo da plataforma observar, né, caso não se atinja essa oferta, ela é a pessoa que devolve o dinheiro ou redireciona para a empresa quando positivo. Mas ela não faz, ela não tem, apesar dela ter esse compromisso, por ser o veículo que tá intermediando, vamos dizer assim, eu não gosto de usar muito essa palavra porque cria, né, do ponto de vista que a intermediadora ela já tem uma natureza jurídica, mas ela está lá no meio, né, viabilizando essa operação, mas ela não faz publicidade para aquilo, ela não busca, né, quem faz a publicidade, quem divulga essa abertura aí de uma rodada é a própria empresa. Então, a plataforma ela realmente tem essa característica de viabilizar. E quando não dá certo, ela devolve e ela sai lá sai do jogo, ou quando dá certo, ela repassa para a empresa e sai do jogo também. Então, a atividade dela fica bem restrita nessa etapa, né? De coletar, ver se a meta foi atingida, e se não foi, devolver o dinheiro, e se foi, repassar para a empresa. Então, é bem interessante mesmo isso. Então, veja, se eu não consigo a meta de investimento, eu te devolvo o dinheiro.
É isso? Exatamente. Se eu falo, olha, eu vou abrir 10 lojas de franquia e eu preciso de investimentos com esta determinação, com prazo de maturação, com um tempo de construção do negócio, e a rentabilidade prometida pode se dar a partir de um determinado tempo. E isso é também um crowdfunding, ou já sai um pouquinho do limite desse tipo de investimento? Eu fico com a impressão que se mistura um pouco, né, com talvez o contrato de investimento coletivo, onde as pessoas se unem firmando um contrato para investir num determinado empreendimento, né, e esses recursos são todos conferidos aí para o empreendedor, para ele gerir os recursos, e existe aí todo um prospecto, toda uma regulação já pela própria CVM, né? E eu acho, e me parece que é um pouco diferente aí da figura do crowdfunding nesse aspecto, né? Isso, o crowdfunding ele tem essas características bem desenhadas, né? Ele busca ele é viabilizado por meio dessas plataformas, ele abre para diversos perfis de investidores que não querem colocar muito dinheiro, né? Que é um perfil mais, como é que eu posso dizer? É um perfil um pouco mais acessível de investidores, e esses investidores, esse investimento ele não necessariamente busca uma finalidade específica, ele vem para fomentar mesmo a atividade da empresa, que geralmente já está numa fase aí de desenvolvimento, né? Não é naquela fase que a gente fala que é o investimento inicial, né? O seed money, né, que o pessoal nomeia essa primeira fase, já é uma empresa que ela está consolidada, mas ela busca esses investidores via plataforma, e com essa característica de se não atingir, eu preciso arrecadar tanto, se não atingir, não vou arrecadar nada. O contrato de investimento ele tem essas outras características, né? Ele é feito, né, às vezes de investimento coletivo, não necessariamente por um grupo aberto de pessoas, e aí eu acho que tem outro viés que se assemelha mais aí com o que o senhor trouxe no seu exemplo. Então, mas eu confesso que eu ainda tenho uma certa dificuldade de delimitar em que ponto que a gente separa um negócio do outro, porque, veja, você me explicou, eu entendi bem que o crowdfunding é um negócio mais, vamos dizer, fechado, é um dinheiro que eu uso para um determinado investimento e que eu prometo uma remuneração e a pessoa participa do meu negócio. Mas na medida que ela participa, ela é sócia? Não, ela não é sócia, e a pessoa ela não participa, né? O investidor do equity crowdfunding ele não participa, ele tem acesso, né, às informações, ele tem a startup ela compartilha com ele os resultados, mas ele não participa, né? Ele não tem voto, ele não tem direito de participação nem de voto nem de nada. O que ele tem é a possibilidade de converter aquele empréstimo em participação na sociedade. Isso é um direito de escolha que ele vai poder fazer em determinado momento de ou resgatar lá, ou ser remunerado pelo seu empréstimo, ou entrar na sociedade de fato como sócio. Só nesse momento ele poderia ser considerado como sócio. Antes disso, não. Ele é um credor, né? Ele é um investidor da empresa, ele não tem um aspecto de sócio. Isso também é outra coisa importante, que é um ponto que a gente queria chegar, que ele não pode ser responsabilizado no seu patrimônio por eventuais problemas da sociedade. Então, ele tem a característica de investidor. Obviamente, né, convertendo, né, fazendo essa opção da conversão do empréstimo para a participação societária, aí sim ele vai figurar como um sócio e passar a ter todas as prerrogativas de tal. Mas até isso não. Até isso ele é somente um investidor. Então, ele não é um equity, ele é um investidor. Ele não tem participação no negócio. Ele investe, e é isso importante, ele investe numa remuneração. Isso, ele não tem participação do negócio, e nesse perfil de investimento não tem aquilo que a gente chama de smart money. Então, ele não entra no negócio para dar
uma opinião, para compartilhar o seu know-how, não, ele só investe seu dinheiro, ele tem acesso aos resultados, né, na qualidade de investidor, né, isso é fornecido pelas empresas para ele, as empresas tratam isso com transparência, mas ele não tem, ele não entra com expertise, ele não entra com nada, assim, ele entra com o dinheiro e eventualmente exerce aí o seu dinheiro e ele não tem, né, uma remuneração como diferente do anjo, que a gente vai conversar também, ele não tem uma remuneração, ele tem lá na frente ele pode reaver o valor dele, né, com enfim, com os resultados desse investimento, ou ele pode se tornar sócio da sociedade, né, de acordo com a opção que ele fizer. Aí tem uma diferença, né, entre o crowdfunding e o contrato de investimento coletivo, bem nesse ponto que a Marcela fala, porque a possibilidade de se tornar sócio que existe no crowdfunding, ela não ocorre no contrato de investimento coletivo, onde o investidor ele vai participar dos resultados, vai ter uma remuneração, vai ser tributado na sua pessoa de investidor, com o recebimento dessas receitas, nas alíquotas de imposto de renda que a gente está acostumado, né? Então, aí tem uma diferença conceitual e prática também. O investidor do contrato de investimento coletivo, ele não objetiva se tornar sócio do negócio, ele objetiva oferir ganhos com os lucros deste negócio por meio desse instrumento de contrato de investimento coletivo. Então, acho que aí tem um ponto que a gente pode balizar essa diferença. Exatamente, e além disso, tem esse caráter, né, me parece, se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija, que o contrato de investimento coletivo ele também tem esse viés da remuneração. O investidor que entra, ele busca o resultado financeiro necessariamente, né? Diferente do equity crowdfunding, que muitas vezes o objetivo desse investidor é diferente. Ele entra, tudo bem, ele pode optar por um caminho, mas ele também tem a opção de se tornar um sócio, de fazer parte, de fato, daquela sociedade. Então, a gente vê aí um perfil diferente de investidor, né? São diferentes propósitos. Então, eles de fato têm uma semelhança aí na forma como como é feito, na arrecadação, são diversos investidores aí entrando para conseguir um valor para investir naquela empresa, mas ele tem essa diferença importante, que é também o perfil de quem busca, né? O perfil do equity crowdfunding, como eu já falei aqui, é um perfil mais acessível, né? Muitas vezes os valores são baixos, e não precisa despender muito dinheiro nesse momento inicial, mas assim, são pessoas que muitas vezes elas têm interesse de fato participar da sociedade no futuro, então acabam buscando esse meio de investir. Por que então dá tanta confusão? Porque eu vejo o contrato de uma outra modalidade de investimento chamada capital anjo, e dependendo do contrato, se ele é mais complexo ou não, tem toda a cara de sócio, mas não é sócio, né? Tem rabo, tem orelha, tem pelo de sócio, mas não é só, até o focinho é de sócio, mas não é sócio. Como é que faz? Posso chamar de sócio? Porque essa é uma dúvida que eu tenho. Às vezes o investidor anjo ele não quer ser chamado de sócio, mas se você olhar o contrato de investidor anjo, ele tem mais direito do que o sócio que está lá no contrato social. E isso, para quem está querendo responsabilidade, às vezes, né, quem está buscando responsabilidade, para quem tomou um tombo e quer buscar seus direitos, me parece vamos dizer, bastante nebuloso, para dizer pouco. Também do lado tributário, eu posso dizer assim, olha, você deveria ter sido tributado de uma forma e você foi tributado de outra. Eu posso olhar a substância e entender que na substância você é sócio, embora na forma você seja investidor?
O investidor anjo, ele tem essa característica, né, de ser um misto aí de investidor, de sócio, mas depois que a gente teve a Lei Complementar 155, né, em 2016, que ela trouxe bastante disciplina para regulamentar e para conferir segurança a esse tipo de investidor, né? Então, por mais que ele tenha, assim, como você bem disse, Fernanda, todas essas características de sócio, esse focinho de sócio, inclusive, ele não é um sócio, né? Ele é um investidor que não responde com seu patrimônio pessoal, não responde sequer contra ele, pode ser invocada a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio, né? E com relação aos aspectos tributários, o que acontece? O investidor anjo, ele aporta um recurso nessa sociedade, por meio desse contrato. Esse recurso, ele não é receita da sociedade, então ele não vai ser tributado pela sociedade como se receita fosse, e ele não vai impactar no faturamento dessa sociedade para fins de enquadramento dela em regimes de tributação como o simples, por exemplo. Porque, veja, não faria sentido, né? E aí a lei veio e foi feliz nesse aspecto, não faria sentido em você permitir uma pequena empresa que fatura ali, por exemplo, R$100.000 mesmo, uma hipótese, ou até menos, e aí vem um investidor anjo e fala, olha, eu acredito muito no negócio e eu vou aportar aqui R$500.000. Isso impactaria no faturamento da empresa de uma maneira decisiva, a ponto de ou aumentar as alíquotas dela de simples, ou até mesmo em outro momento excluí-la desse regime, né? Então, a lei complementar, ela delimitou bastante essa questão. Com relação à tributação do investidor anjo, existe uma previsão, né, numa instrução normativa, vou pegar o número dela aqui, 1719 de 2017, em que fica clara a opção da Receita, mas veja bem, é uma instrução normativa, né? Então, a gente tem lá a lei complementar, dizendo que serão editados competentes atos para dispor sobre a tributação do investidor anjo. E aí vem uma instrução normativa da Receita que fala que o investidor anjo será tributado com base em alíquotas regressivas que variam de acordo com o tempo que o capital fica investido, e somente na hora do resgate. Então, quando ele fizer o resgate, né, que após 2 anos, normalmente, pelo que a gente vê em regra, ele vai ter essa tributação na fonte. Então, a empresa investida vai fazer a retenção do imposto de renda e recolher, de acordo com essas alíquotas aí, que variam de 22%, 15%, até 15%, mais ou menos. Então, essa é a forma de tributação. E aí existe uma dúvida, que aí até gostaria de ouvir a opinião do Fernando, que é se seria possível, né, essa tributação criada por instrução normativa, de maneira análoga ao que se tributam aí fundos de investimento, né, considerando que o próprio CTN faz aí a vedação da tributação por analogia, se existiria aí uma eventual nulidade ou alguma coisa questionável nessa forma de tributação que foi criada por essa instrução normativa. Mas antes disso, só mais uma questão, o investidor anjo ele também pode ceder, né? Ele também pode negociar a sua participação com terceiros. Então, eu tenho lá um investimento anjo numa startup, por exemplo, e quero vender. Eu não quero mais, mas eu conheço quem queira. Então, ele faz essa transferência de investimento e ele também vai ser tributado pelo ganho nessa transferência nos mesmos moldes dessa alíquota, dessa tabela regressiva, digamos assim, onde as alíquotas vão diminuindo conforme a maior parte do tempo o dinheiro se tornou investido. Até porque é um investimento que, como a maioria, demanda tempo para obter retorno, né?
de fato, existe aí uma ilegalidade no sentido da instrução normativa fazer remissão legal quando isso é exclusivo do legislador, né? E ainda assim a remissão precisa ser própria, não pode ser uma remissão imprópria ou quando você só quer buscar arrecadação. Eu vejo como um sinal de ilegalidade e inconstitucionalidade para que isso seja afastado. Mas, entrando na discussão mesmo do tema, voltando um pouco para essa discussão que eu acho muito, muito interessante, eu posso exigir direitos que são próprios de sócio num contrato de capital anjo, enquanto eu não sou sócio? Eu posso intervir na sociedade? Isso que eu quis dizer, as brigas assim, olha, eu vou vender a sociedade, eu vou vender um negócio, eu vou abrir um outro negócio. Eu posso vetar este tipo de ação do dono da empresa por meio de um contrato de investimento anjo, obrigo tanto o sócio quanto a empresa com o contrato de investidor anjo? Como é que está essa briga no judiciário, Marcelo? De fato, a figura sócio e anjo ela é muito complexa e até um dos motivos pelos quais esses contratos não vingaram muito no começo aqui no Brasil. Eles têm começado a crescer agora, a partir do momento que a gente já tem leis, né, tratando sobre isso. A gente tem o marco legal da startup, que também vai crescer, né, vai trazer mais segurança para esse investidor anjo, e até os próprios tribunais confundiam muito essa figura de anjo e sócio. Então, como diante do desconhecimento, diante da ausência de legislação, muitas vezes eles eram tratados como sócios, inclusive para fins de responsabilização, né, desconsideração de personalidade jurídica. Então, acabavam entrando aí num polo passivo de uma discussão da sociedade sem que seja essa a finalidade desse tipo de contrato. Hoje em dia isso já é um pouco mais tranquilo, esse tipo de contrato vem aumentando justamente por conta da segurança que a legislação e os próprios tribunais têm dado para esse investidor. Então, hoje, o anjo ele não é, o capital que ele investe não integra o capital social da empresa, o anjo ele não tem característica de sócio, ele não é considerado sócio, tampouco ele opina, né? Assim como eu falei do equity crowdfunding, o anjo tem essa mesma característica, né? Ele não gera a empresa, ele tem muitas vezes esse viés de ser um mentor, né? O que a gente pode chamar de mentor, que é esse conceito de smart money. Então ele muitas vezes traz um conhecimento, traz um know-how, traz uma experiência, ele tem interesse, né? Muitas vezes a gente vê o investidor anjo com esse perfil de interesse, né? De que de fato a empresa cresça, então ele colabora para isso, mas ele não tem poder de gestão. Tá? Isso já é bem definido, inclusive pelos tribunais. Com relação à venda de empresa, muitas vezes o que a gente observa nesse contrato é o direito de preferência desse anjo, né? Ele pode exercer esse direito de preferência de compra, mas ele não tem esse poder de barrar, né? Ele não tem esse poder de barrar os atos dos sócios. Ele pode, efetivamente, ele tem alguns direitos, mas ele não pode barrar esses atos, justamente porque ele não tem essa figura de sócio, ele não é cotista, ele não é acionista da empresa, e a atividade dele a participação dele é bem limitada nesse ponto de vista. Ele não é... Eu ia te perguntar agora, Renato, você já vai falar, então você aproveita e fala das duas coisas. Se ele não é capital, ele é o quê? Ele é eu vendi alguma coisa, eu prestei algum serviço, eu peguei emprestado esse dinheiro. Como é que eu lanço isso na contabilidade? Que lançamento é esse desse capital anjo? Porque ou bem é capital, ou bem não é capital. O nome fala capital, mas
pelo jeito, não é capital. Eu tenho o dever de retornar em mesma qualidade, quantidade. Como é que eu coloco isso dentro da sociedade? Como é que eu interpreto justamente para fins tributários? Porque é preciso classificar isso contabilmente, né? Exatamente, né? Não é uma receita, né? Tanto é que não há tributação sobre esses valores, né? E a linha que deve ser seguida de acordo com os termos do contrato. É um investimento, né, que vai ser devolvido na medida do tempo, com tudo aquilo que ficou pactuado entre as partes. Quanto com relação ao direito, né, aos direitos do investidor anjo, que essa figura sui generis em relação a ser ou investidor ou sócio, ou investidor sem ser sócio, ele tem, além do direito de preferência que a Marcela bem colocou, ele tem o direito de venda conjunta. Então, assim, é mais uma questão que a legislação traz para ele, apesar de não ser sócio, um direito de sócio, né, que é o chamado tag-along. Então, se os sócios quiserem vender, ele também tem o direito de vender a participação dele nas mesmas proporções, né? Então, realmente, é essa figura diferente aí que exige todo um cuidado e um zelo para ser tratada. Inclusive, voltando à questão dos controles internos da empresa investida, isso tem que estar muito claro, porque tem que estar muito segregado na contabilidade, até porque quando o anjo for reaver o seu valor investido, é a empresa investida que vai ter que fazer a retenção do tributo. E ela precisa ter muito claro qual foi o valor investido, quanto está sendo retornado, para ela poder proceder a essa obrigação aí essa obrigação tributária de recolher o tributo em nome do anjo, que aí vai fazer os ajustes dele lá, conforme a tributação que ele tem. Então, ele é um capital de terceiro, é isso que eu estou me dizendo? Sim, é o capital de terceiro conversível ou não em participação societária? Sim, sim. O contrato Enquanto não é tem essa possibilidade, né? Ele também tem essa possibilidade de conversão. Essa possibilidade de conversão em participação, ela é compatível também com o investimento anjo, né? Não necessariamente obrigatória, mas ele tem essa possibilidade também. Mas de novo, né? Isso é uma opção que pode ser feita em um determinado momento do contrato, não necessariamente. E antes disso, o anjo ele não tem a natureza de sócio, né? Então, eu assumo uma obrigação perante terceiro de remunerar um capital condicionado à rentabilidade da minha sociedade, e essa condição dentro da contabilidade vem depois da apuração do lucro e pagamento dos impostos. E aí, antes de distribuir os sócios, eu pago esses investidores. Seriam sócios preferencialistas dentro da ideia de sociedade por ações? Não existe uma disposição sobre o percentual que pode ser destinado ao anjo, se não me falha a memória, é 50% do lucro, né? Então, ele participa em condições aí de até 50% do lucro pode ser utilizado para remunerar o capital do anjo, né? Então, ele não vai antes nem depois, ele participa aí no mesmo time. Mas eu distribuo primeiro para o sócio e o que sobrar vai para o capitalista anjo, ou antes? Porque o dinheiro não é tão elástico assim, né? Eu tive lucro de 100, eu pego 50, e aí os outros 50 fica para os sócios. Então, o sócio tem uma participação societária dividida
por 50. Então, mesmo que ele tenha 100%, ele não tem 100%, ele só tem 100% de 50. Então, ele não tem mais 100% do capital social. Estou entendendo isso, né? Fazendo uma conta de padoca aqui na minha cabeça, rapidamente. Não sei se a Marcela, que é melhor de matemática do que eu, se ela concorda. Se eu quero uma remuneração de 50% do lucro, apurado o lucro, pagos os impostos, eu estou recebendo 50 e dos 50 divide entre os sócios. Então, é mais ou menos, fazendo a analogia, como vamos dizer, a união estável, né? Ela concorre com os herdeiros, né? Igualdade de condições. Então, ela passa a receber daquele quinhão, ela já tem o dela, garantido, certo? Então, é mais ou menos isso. Eu contrato, eu passo uma condição até melhor do que o sócio, porque eu não tenho risco. É isso mesmo que eu estou entendendo ou eu estou confuso? A condição melhor, ela é relativa, né? Teoricamente pode ser interpretada assim, mas ao mesmo tempo o anjo ele não tem participação na sociedade, ele não tem tomada de decisões, ele não tem poder de opinar naquelas questões em que ele eventualmente não concorde. Então, tem aí os dois lados da moeda no meu ponto de vista, né? Ele não participa, não opina, não aprova, não vota, enfim. Então, e com relação à remuneração, de fato ela é prevista em contrato, e o que está previsto em contrato, ela tem que ser observada. Agora, essa conta de 50%, eu entendo, e eu fico até com um pouco de medo de me arriscar nessa opinião, porque essa questão de contabilidade de empresa não é minha área, mas eu entendo que, assim, que o valor, né, que vai ser remunerado o anjo, ele é considerado para fins de apuração no futuro, né, daquilo que vai ser dividido para os sócios, né? Então, esse valor que os sócios vão receber de distribuição, ele tem que ser o que vai ser remunerado do anjo, ele é descontado disso, né? Mas e vamos lembrar, né, que o negócio deu lucro, na hipótese de dar lucro, por várias razões, mas dentre elas, por conta do aporte feito pelo anjo. Né? Com certeza. Então, o aporte feito pelo anjo, ele, na maior parte das vezes, ele é fundamental para o negócio evoluir, para a empresa conseguir desenvolver o produto mínimo, que eles chamam, né, comercializável. E então é mais do que razoável aí que a remuneração do anjo seja adequada, em que pese sempre existir essa complicação aí com relação à figura de sócio, não sócio, anjo. Vai haver uma diluição com relação a quem é sócio, que vai receber 50%, mas não é sobre o que ele imaginava. Então, é realmente uma figura diferente, mas que acaba funcionando na prática. Não é uma diluição de capital, mas né? Porque eu recebo menos do que receberia antes se não tivesse o anjo. Então, é uma questão interessante a ser observada, porque embora eu tenha uma participação societária determinada em contrato, ela na prática não opera. Mas indo então para o chamado capital de risco, ou venture capital, como é que está isso aí hoje? Porque eu vejo que vocês trabalham com fundos, com riscos, com características específicas desse tipo de capital, mas assim na minha cabeça eu não tenho isso muito bem definido, né? Se isso se distingue efetivamente do que a gente chama de private equity, né? Como é que é tanto nome em inglês que até me atrapalha. Marcela, como é que você vê isso? Bom, de fato, o private equity e o venture capital eles são bem semelhantes, e uma das principais diferenças que a gente observa é o momento do investimento, né? O private equity ele tende a investir em empresas mais maduras, né? Empresas mais consolidadas, diferente do venture capital que investe em empresas que ainda estão em crescimento, né? Sendo um investimento talvez considerado um pouco mais de risco nesse sentido.
E é uma tendência que vem crescendo muito no Brasil também, é uma figura que lá fora já é bem consolidada, e aqui a gente tem notado aí uma crescente nos últimos anos, principalmente ano passado, foi bem procurado e teve bons resultados. O Venture Capital ele é um fundo de investimento, né, basicamente, e que diferente dos outros modelos aqui que a gente comentou mais cedo, ele investe em troca de uma participação na sociedade. Então, o fundo ele entra como sócio da empresa, ainda que minoritário, né, geralmente é minoritário, mas ele tem, de fato, uma participação, né, não é uma possibilidade, ele já entra com uma participação. Então, é o fundo de investimento em participação, né? Então, os investidores eles investem nesses fundos, um dinheiro. Esse dinheiro esse fundo tem a figura do gestor, e esse gestor ele controla esse dinheiro, ele cuida desse dinheiro, escolhe aonde esse dinheiro vai ser investido. Então, o investidor ele não tem, ele não parte dele essa escolha, né, de quais empresas. Geralmente os fundos são fundos que investem em várias empresas ao mesmo tempo, até para pulverizar alguns riscos. Então, ele tem essa característica um pouco diferente dos outros tipos de investimento que a gente comentou, a partir do momento em que o fundo ele se torna, de fato, sócio da empresa investida, né? O Venture Capital, como que eu vejo ele? Um estágio mais avançado, mais profissionalizado, né? Então, é um fundo, né, como a Marcela bem falou, mas que já aporta valores maiores aí do que o anjo, do que o seed capital, que é o capital semente, e sempre em busca do desenvolvimento essas empresas. Uma questão que é bem relevante é que, como ele se torna sócio da empresa, ele escolhe os negócios porque ele atua na gestão. Tá? Então, normalmente, o Venture Capital ele faz todo aquele processo de due diligence, ele apura todas as contingências, toda a situação fiscal, trabalhista, contratual das sociedades-alvo, e quando ele resolve investir, ele, de fato, compra uma participação relevante, né? E atua nessa gestão, participando no desenvolvimento do negócio. Esses fundos hoje eles estão mais conhecidos, inclusive em plataformas de corretoras de investimento, elas oferecem esses fundos. Eles costumam cobrar taxa de administração, às vezes taxa de performance também, e é considerado um investimento de renda variável, investimento de risco, mas que, em muitos casos, dá muito bons retornos, né, para os cotistas, no caso. Então, mas do ponto de vista contratual e até tributário, eu tenho observado que esses fundos, eles não entram de fato no capital social das empresas, eles mantêm uma relação profilática de empréstimo conversível. E quando você tem empréstimo conversível, você tem tudo isso que você falou, você tem toda uma governança, mas você tem um instrumento de mútuo que te dá uma condição de receber a uma taxa de juros combinada, ou seja, independente de ter ou não ter lucro na sociedade investida. Por outro lado, se você quiser, em determinado momento, você pode exercer o seu direito de conversão. Mas, de qualquer modo, esses fundos continuam recebendo um capital, e nesse capital, também é outra coisa interessante, você como cotista, você participa de um fundo de participação societária, só que o fundo de participação societária, ele trabalha com operações de mútuo e não com operações de capital. Não há um desvirtuamento nesse instrumento, até para fins tributários, gente? Eu entendo que há, sim. Eu entendo que há, e o que eu vejo é que é sempre mais
factível que se faça, que não se utilize nesses casos o mútuo conversível, até porque ele briga um pouco com com o próprio objetivo do fundo, né? Porque o fundo, quando é constituído, ele tem o seu regulamento, tudo, e na grande maioria das vezes, os investimentos feitos pelos fundos, eles são via compra de participação mesmo para entrar na gestão, né? Então, como ele tem esse viés de interferir na gestão com a sua expertise dos seus gestores, isso não coaduna, não combina muito com o mútuo conversível, onde você só empresta e fica de lado vendo o que acontece, até porque são valores altos, né? Não tanto quanto os de private equity, porque esses sim são recursos também via fundo, mas para empresas maiores ou para promover turnaround em empresas que precisam se reorganizar, para ou terem abertura de capital no futuro e etc. Mas não deixam de ser valores grandes, aí na casa de até 10 milhões de reais, em que costumeiramente são feitos via compra da participação societária. Então, você está me dizendo que pode ser considerado um desvirtuamento de propósito contratual e, consequentemente, ser entendido que esse fundo saiu do prumo, saiu da função vamos dizer, estatutária e, consequentemente, pode ser até desconsiderado em termos de tributação diferida, porque eu só vou tributar quando eu sair do negócio, quando o negócio for liquidado. Então, tem uma tributação diferida. Posso entender que, se o fundo investir só em empréstimos conversíveis, haveria um desvirtuamento do fundo, consequentemente, já não seria mais um fundo de private equity, porque private equity, até pela expressão, pressupõe compra de participação societária. É isso, Marcela? É isso que você pode ver nas brigas que existem? O fundo, tanto o Venture Capital como o Private Equity, ele tem como característica a compra de uma participação societária da empresa, né? Qualquer outra modalidade de negócio, né? Se qualquer desvirtuamento aí, se for feito através de contrato de mútuo conversível, então você já descaracteriza essa operação. Então, a gente já não está mais falando aqui de um Venture Capital, a gente já não está mais falando aqui de um Private Equity, porque é justamente a natureza desse fundo é a compra, né, de uma participação societária para que se entre na gestão dessas empresas, né, com know-how, com participação, com direito a voto, com tudo que tem, todas aquelas prerrogativas dos sócios. Então, isso, na verdade, já tem se mostrado bem, essa natureza já tem se mostrado bem conhecida, tanto para quem comenta, né, para quem atua nesse ramo, como também pela própria jurisprudência, né? Então, é importante que a gente, quando fala em venture capital, quando fala em private equity, tenha em mente que é um investimento, é um fundo que vai atuar, né, vai entrar lá no quadro societário da empresa. Em algum momento. Não, olha, eu estou aqui, entrei com uma dúvida, saí com 10. Mas eu estou muito impressionado, entusiasmado com todo o manancial de temas que a gente tem por desenvolver a partir desse trabalho que nós estamos fazendo com a live. Infelizmente, chegamos ao nosso limite de tempo, mas eu até proponho que nós voltemos a esses temas numa outra oportunidade. Eu sei que a gente tem uma agenda já pré-definida, e a Marcela já está com ideias burburantes aí na cabeça para passar para a semana que vem. Muito obrigado, foi muito bom, e agradeço a todos que participaram dessa live, e a semana que vem a gente se encontra. Um grande abraço para vocês, cuidem-se bem. Muito obrigada a todos, foi um prazer participar de mais esse evento, e a gente se vê semana que vem. Muito obrigado, um prazer, e até semana que vem. Tchau. Tchau, gente.